aula de hoje. Hoje a gente vai falar um pouquinho de neuromarketing, né? Vamos falar um pouquinho de neurociência para entender o que é o neuromarketing. E vocês vão começar a perceber que algumas das coisas que eu vou falar aqui, todos vocês já passaram por esta situação alguma vez na vida, com algum vendedor que conseguiu empurrar para vocês algo que vocês de verdade não precisavam ou não queriam. E quando vocês chegam ao final da compra, vocês falam, caramba, como é que eu fui fazer essa besteira? Eu comprei um negócio que eu não precisava e que eu não queria, né? Então a gente vai tentar entender como é que funciona. Me deem um segundo só para eu desligar o meu WhatsApp, senão ele vai ficar aqui buzinando na nossa orelha. Pronto. Vamos lá. Tá com a aula cheia de novo? Tela cheia aí para vocês? Sim. Ótimo. Então vamos lá. Então vocês vão começar a entender algumas das coisas que acontecem no mundo de vendas. Eu não sou nenhum especialista em vendas, eu não sou nenhum especialista em marketing. O que eu tenho é MBA na área, né? Eu tenho MBA na área de gestão e a gente tem uma boa experiência na área de marketing com os cursos que a gente fez, né? Mas a gente consegue passar para vocês algumas lições interessantes e eu espero que vocês consigam tirar deste nosso bate-papo de hoje algumas coisas importantes para que vocês possam administrar e vender bem no consultório de vocês, né? O grande objetivo nosso, quando a gente abre lá o nosso consultório, né, é ficar rico, como diz a coleguinha aí, né? Cadê? Tá online hoje? É a Carol que fala, não é? Que quer ficar rica? É a Carol. Então é um objetivo. O nosso objetivo é esse: a gente mostrar lá o nosso orçamento para o nosso paciente. Eu tô aqui, viu, professor? É que eu tô no celular e é muito ruim para tirar o meu microfone aqui, eu não entendo o que acontece. Não tem problema, não tem problema. É só um comentário que eu lembrei de você, né? A aula foi pensada em você. Para fazer. Ela tá poupando, tá pagando metade da internet. Quero viver bem. Isso. Então a ideia é essa: é fazer com que vocês fechem cada mês mais negócios no seu consultório. Então, assim, a imagem aí diz tudo, né? O nosso objetivo é mostrar o orçamento para o nosso paciente e ele responder sim todas as vezes, né? Para isso a gente tem algumas ferramentas, a gente tem algumas formas de conversar com o paciente, né? Então, ali, se a gente for pensar o objetivo do marketing, né, entre os outros que a gente estudou na semana passada, o marketing, então, é ajudar as pessoas a conseguirem o que elas querem e desejam, né? Muito mais o que elas desejam do que o que elas precisam. Então, a nossa ideia é saber, primeiro, o que as pessoas querem, né? Elas querem o quê? O que uma pessoa quer? O que vocês, como consumidores, querem? Quando vocês querem consumir alguma coisa, vocês querem o quê? Bom, vocês querem produtos e serviços que resolvam seus problemas, não é isso? Então, se eu estou procurando um serviço, esse serviço tem que ser adequado ao problema que eu tenho. Eu vou procurar um dentista. Por quê? Porque eu estou com problema na boca, né? Eu quero pagar um preço justo e razoável, e o preço justo e razoável só quer dizer um preço que caiba no meu bolso, né? Se for um preço exorbitante para o meu padrão de vida, eu de cara não vou nem iniciar a negociação. Ele não está dentro do meu padrão de vida. Isso não quer dizer que vocês estejam cobrando errado. Só quer dizer que aquela pessoa não está dentro do seu público-alvo. Só isso, né? As pessoas querem algo que seja conveniente e prático. Então, elas não querem dificuldades para conseguir o que elas precisam. Eu preciso de uma geladeira. Tá, eu vou ligar aqui o meu celular, vou fazer uma navegação rápida, pesquisar meia dúzia de lojas, escolher o mais barato, fazer a compra. Ou pesquisar meia dúzia de lojas, escolher aquela que eu mais confio, independente do preço. Então, eu quero algo prático. Eu quero algo confiável, ou seja, eu quero comprar de alguém que eu confie. Eu quero tratar os meus dentes no dentista que eu confio, ou o dentista que me é indicado. Eu quero que esta indicação me proporcione serviços bons, né? E algumas outras coisas interessantes
tudo a ver com o que a gente vai discutir hoje, né? O meu cliente também quer se sentir importante, ele quer conhecer quem manda na empresa, ele quer gostar da empresa, né? Lembra que eu comentei com vocês, transformar a sua marca, né, em algo desejável e transformar os seus clientes em fãs, porque o fã vai divulgar e indicar você para qualquer um. Ele quer que outras pessoas usem o que ele usa, tá? E ele tem que confiar. Então, dentro desses parâmetros do que o que as pessoas querem, o marketing trabalha algumas coisas interessantes, né? Outra fase importante que vocês têm que guardar para a vida é que as pessoas só compram aquilo que desejam, de quem conhece, gostam e confiam. Ou seja, se o seu cliente, futuro cliente, o seu prospecto, né, vamos chamá-lo assim, né, de prospecto, aquela pessoa que você está prospectando, né? Lembra lá do pipeline? A pessoa que você está lá tentando buscar para o seu consultório. Se ela não tiver oportunidade de te conhecer, ela nunca vai comprar nada de você. Se ela te conhecer e não gostar de você, ela também não vai comprar. Se ela te conhecer, gostar, mas não confiar, ela também não compra, tá? Então, tudo gira em torno disso. Eu tenho que conhecer, gostar e confiar, né? E fiquem aí com uma frase bastante interessante, né? Confiança é um tecido delicado que não aceita remendos, tá? Faltou o S ali no final. Então, isso quer dizer o quê? Isso quer dizer que uma vez que o seu cliente passe a confiar em você, você tem que fazer de tudo para que essa confiança não seja quebrada. E quando eu falo de tudo, é de tudo mesmo. Tudo que for possível para manter a confiança desse cliente, mesmo que você tenha que devolver o dinheiro para ele e refazer o trabalho sem que ele tenha custo algum. Então a gente costuma dizer que uma boa empresa, né, ela não discute com o cliente, ela resolve o problema, tá? É lógico que tem clientes que às vezes não merecem isso e vocês vão ter que saber filtrar. E aí, de quem eu conheço, gosto e confio. Daqui a gente tira algumas conclusões. É importante que o cliente me conheça? Sim, então eu tenho que me fazer conhecido, eu tenho que me divulgar. Isso o marketing faz. É importante que o cliente goste de mim? É extremamente importante. Tem que haver empatia, tem que haver uma sintonia entre você e o seu cliente, para que ele possa vir a confiar de você, tá? Então, as pessoas precisam desejar o que você está oferecendo. Não basta ser mais um dentista na região, ou não basta você ter mais um restaurante na região, não basta você ter mais uma empresa de serviços, de entrega na região. É preciso que a pessoa deseje o que você está oferecendo, né? Então, a pessoa precisa desejar. O que isso quer dizer? Ela precisa de um tratamento odontológico, é o nosso foco, e ela tem que desejar o tratamento com o doutor fulano de tal, tá? Porque se ela só precisar do tratamento e ela pouco se importar com quem lhe está tratando, ela vai procurar o primeiro que aparecer e tudo bem, né? Esse tipo de cliente não é o que nós queremos para o nosso consultório, tá? Outra coisa importante, é preciso que as pessoas venham a conhecer você para poder comprar de vocês, tá? Se elas não sabem que você existe, se elas não sabem que você está lá presente, ela nunca vai te procurar. Então é importante a gente divulgar a nossa marca, já falando sobre isso. Outra coisa importante, é importante que a pessoa goste de você. Então, à medida que o cliente veio pela primeira vez, é importante que você transforme aquela experiência em algo inesquecível, e inesquecível no bom sentido, para que esse cliente lembre-se das próximas vezes que precisar, da experiência boa que ele teve com vocês, tá? E através desses 3 itens, desejo, conhecimento e gostar, que vocês criem a confiança neste cliente, a ponto de toda vez que ele precisar, lembrar de vocês, e não de outro colega, tá? O neuromarketing, então, ele consegue fazer esse tipo de conexão com o nosso cliente. E o que é, então, o neuromarketing? Bom, o neuromarketing é um campo novo do marketing, né? Ele estuda o quê? Ele estuda o comportamento do meu consumidor e, através do estudo desse comportamento, ele nos dá as ferramentas para que a gente consiga manter esse consumidor ativo dentro da nossa empresa. O neuromarketing é a união de uma ciência, né, chamada neurolinguística, né,
ou neurociência, né, com o marketing. A união da neurociência com o marketing originou o neuromarketing. Tá? Então vamos entender o que é a neurociência. Vamos tentar entender primeiro o que ela faz, né? Então, dentro do neuromarketing, da neurociência, a gente tem que tentar entender, né, como é que o paciente vai desejar o que eu quero. Né? Como fazer com que o meu paciente venha a desejar aquilo que eu estou oferecendo? A neurociência ela consiste no estudo sobre o sistema nervoso. Então, a neurociência vai estudar toda a forma como você percebe o mundo. A neurociência vai estudar a forma como um ser humano interage com tudo que o cerca. Pessoas, animais, objetos, imagens, sons, né? Então ele vê todo o processo neurológico do que isso desperta no cérebro de uma pessoa. E o que estes estímulos causam nas reações das respectivas pessoas estudadas. Ou seja, eu escutei um som, este som me trouxe uma lembrança e eu fiz um ato, eu tomei uma atitude. Então, como é que isso aconteceu? Como é que este som foi me estimular? Aonde? Que região do meu cérebro ele estimulou? E por que eu tomei aquela atitude? Ou, por que é que eu fui a um consultório, eu fui muito bem atendido, o dentista chegou a me oferecer um orçamento e eu não fechei com ele. E eu vou a um outro consultório, fui também muito bem atendido, o dentista também me ofereceu o serviço e eu fechei com este segundo dentista. Por que eu fechei com o primeiro e não com o segundo? Primeira pergunta que você faz é, foi o dinheiro? E a pessoa responder, não, não foi. Então o que foi? O que fez essa pessoa fechar com o dentista B e não com o dentista A? Né? O que fez você comprar o carro da marca A e não da marca B? O que fez você comprar a televisão da marca S e não da marca L? Tá? Então a neurociência ela estuda isso tudo. Tá? O estudo da neurociência estão divididos em alguns campos interessantes. Para nós, eu vou deixar o slide para vocês, mas para nós especificamente é importante esse que está em vermelho, né? É a chamada neurociência comportamental. Os outros campos não são tão interessantes para o marketing ou para a venda, que é o que a gente quer aplicar aqui da neurociência, mas para estudo eles são bastante interessantes, tá? Tem a neurofisiologia, a neuroanatomia, a neuropsicologia, a neurociência cognitiva, essa é bastante interessante para quem tem filhos, ou tem pacientes com problemas, pacientes ou até familiares com problemas cognitivos. Mas para nós, que o nosso foco é vendas, para nós interessa a neurociência comportamental, que está ligada diretamente à psicologia do comportamento, né? Por que os estímulos fazem com que a gente se comporte do jeito que a gente está comportando? Por que o estímulo da loja A me fez sair correndo e da loja B me fez fazer a compra? Né? Por que eu comprei um produto a mais que eu não queria só porque o vendedor insistiu? Então, essa neurociência comportamental é a área que estuda, né, o contato do organismo e os fatores internos, interagindo com os fatores externos que nos estimulam, né, meios de comportamento. Tá? E, de novo, né, o porquê do sim e o porquê do não. Então, a nossa ideia aqui é fazer com que vocês entendam por que é que eu falo sim para alguns estímulos e falo não para outros tantos estímulos que eu tenho aí na minha vida diária, né? Por que alguns colegas conseguem mais sims de seus pacientes e outros não? Por que de cada 20 orçamentos eu fecho 19 e o meu colega de cada 20 só fecha 2? Né? A neurociência ela tenta entender e explicar isso. E como é que ela tenta explicar para a gente as decisões, né? Por que o meu paciente toma, o meu cliente, né? O meu prospecto toma algumas decisões ou não? Tem muito a ver com um negócio que hoje, né? Hoje, há um tempo atrás ele não estava muito em moda, mas hoje é muito moda se falar dos chamados gatilhos mentais, né? Que são gatilhos mentais. Então não confundam, eu vou usar a palavra persuasão. Lá na frente vai dar uma definição muito interessante, tá? Então assim, quando tento fazer uma venda, seja ela qual for, eu estou tentando persuadir aquele prospecto a comprar um produto meu, certo? No meu caso, eu sou cirurgião dentista, eu quero persuadir o meu paciente
a fechar aquele orçamento que ele está precisando, e vamos deixar isso bem claro, a gente está falando dentro da ética, eu não vou tentar vender para o meu paciente algo do que ele não precisa, tá? Eu vou tentar vender para o meu paciente algo que eu sei que ele precisa ou que ele pode precisar num futuro breve, tá? Isso é a missão da odontologia. Eu não vou tentar vender para o meu paciente 3 extrações de dentes rígidos para vender 3 implantes e 3 próteses sobre implante, tá? Isso não é ético e não é essa a nossa missão. A nossa missão é tentar persuadir o nosso cliente a comprar aquilo que eu tenho para vender, algo que ele precisa, tá? Algo que acelere o processo de decisão dele em fechar esse tratamento conosco, certo? Através disso, a gente estuda, então, gatilhos mentais. Como funcionam? O que são? Como é que eu ativo esses gatilhos? Vamos lá, vamos entender um pouquinho do nosso cérebro, né? Basicamente, o nosso cérebro ele é dividido em 3 partes básicas. É o neocórtex, que inclui a parte maior do cérebro, né? É a parte responsável pela lógica do ser humano, né? Lóbulo frontal, né? O lóbulo occipital, enfim, toda aquela parte gigante do cérebro. Mais internamente, a gente tem o miolo do nosso cérebro, que é chamado de sistema límbico. Ele é responsável por emoções. E mais internamente, a gente tinha o que antigamente era chamado de cérebro reptiliano, tá? Não é correto chamá-lo de reptiliano nos seres humanos, porque nós não somos descendentes de répteis, né? Somos mamíferos, não temos nada a ver com répteis. Mas, enfim, é chamado de cérebro reptiliano porque é o cérebro que os répteis têm. E ele é o primordial, então é o primordial do ser humano. Basicamente é o tronco cerebral. É ao contrário do que a gente pensa, né? Ele é o responsável pelos nossos instintos de sobrevivência. Se você vai levar uma bolada da cara, é ele que é responsável pelo arco reflexo. Você vai levantar a mão e tentar se proteger. Porque se a gente deixasse isso por conta do neocórtex, nosso neocórtex ia tentar tomar todas as decisões possíveis e imagináveis dentro de uma segurança imprescindível para a sua sobrevivência. Então, ele ia analisar a bola vindo na sua direção, ia tentar calcular a velocidade dela, ia tentar calcular qual seria a sua reação mais adequada, se desvirar a cabeça, ou levantar a mão, ou até mesmo agachar, ou até mesmo pedir ajuda, ou até mesmo pedir por socorro, e você já teria levado uma bolada na cara, tá? Então, vamos entender esses cérebros, como é que eles funcionam. Tá? O neocórtex, ou a parte externa, é a parte do pensar, é a parte do raciocínio, é a parte que leva tempo. É a parte difícil para alguns seres humanos, né, que não pensam. Temos lá o nosso sistema límbico, que é a nossa parte mais primordial do mamífero, que é a parte emocional, que é o responsável pelo sentir, pelos sentimentos. E o tronco cerebral, ou cérebro reptiliano, que é o responsável pelo agir. Uma das brincadeiras que a gente faz sobre o cérebro reptiliano, eu tenho uma frase lá na frente que depois vocês vão entender por que ela foi dada, né? Esse cérebro dividido em 3, né, ele tem a ver aí com o chamado cérebro trino. Se vocês forem procurar aí na internet alguma coisa a respeito, depois para aprofundar a leitura, ou se vocês quiserem que eu mande literatura a respeito, eu posso mandar. Tem muita coisa sobre esse chamado cérebro trino, né, que são as 3 partes do uno, né? Então, quem falou pela primeira vez sobre isso, em 1970, né, foi um pesquisador, né, um neurocientista chamado Paul D. MacLean, né? E em 1990 ele publicou um livro, né, bastante interessante. Quem puder achar, tem em PDF, vocês procuram, tem em português, tá? Se eu tiver, eu também mando para vocês. Que ele fala sobre isso. E ele argumenta sobre a hipótese, né, que todos os seres humanos, né, todos os primatas, na realidade, são divididos em 3, porque os nossos cérebros são divididos em 3, com 3 funções distintas, né? E cada um deles, para o ser humano, que é o topo da cadeia evolutiva dos primatas, o nosso grande prêmio foi ganhar o terceiro cérebro, né, que seria o cérebro que a gente mostrou aqui, né, que é
o cérebro do neocórtex, né? Que é aquele maior, né? Aquele cérebro gigante, que representa o quê? Ele representa a diferença nossa com os outros primatas, que é o raciocínio lógico, né? Então, o cérebro humano seria composto por 3 sistemas independentes, tá? Interdependentes, mas distintos. Vamos tentar entender, dentro da histologia do cérebro, como é que ele funciona. Vocês têm a imagem aí à direita de vocês, né? E algumas definições. A parte mais externa, né, que é o neocórtex, seria o terceiro nível organizacional de um ser humano, né? Ele é responsável pelo raciocínio, pela linguagem, pela interpretações de qualquer tipo de informação, de matemática, lógica, o que você imaginar que tem a ver com interpretação, e é o mais desenvolvido de todos. E olha que interessante, né? Apesar de ser o maior de todos, não é ele o responsável por tomada de decisões. Se ele fosse responsável, porque ele é o lógico, ele é o sistema mais lógico que nós temos. Então, ele seria um sistema que nos protege de fatalidades. Se ele dominasse as nossas ações, por exemplo, nós não teríamos ninguém obeso, porque a gente sabe que a obesidade mata, certo? A gente sabe que a obesidade traz doenças de base, a gente sabe que a obesidade ela traz problemas cardíacos, hipertensão, diabetes, a gente sabe de tudo isso. Mas vem cá, se a gente botar um pratinho gostoso de comida ali na mesa, a gente vai deixar de comer por causa disso? Não deixa. Mas se o nosso cérebro racional tomasse a decisão, ele ia dizer, opa, essa comida não é legal para mim, eu prefiro comer um matinho que vai me deixar mais saudável, né? Mas não é assim que funciona. Então, olha que interessante. Pensando no nosso marketing de vendas, né, na nossa intenção de vender para o nosso cliente aquilo que a gente tem para oferecer, seria interessante a gente fazer uma campanha de vendas ou focar a nossa conversa com o nosso cliente na parte racional dele? Vocês entenderam a pergunta que eu fiz? Não. Pergunta de novo. Seria interessante da nossa parte, sabendo que o cérebro racional, né, ele não toma decisões, seria interessante eu focar a minha estratégia de venda em coisas lógicas e racionais para mostrar para este meu paciente que essa decisão mais lógica dele vai ser tomada? Sim. Claro que não. Eu? Não, porque se o neocórtex é responsável pela parte da lógica e ele não toma decisões, a gente conclui o quê? Ele não toma decisões. Não toma, tá lá gigante na tela. Não toma decisões. Então, o que seria mais lógico da gente pensar? Puxa vida, eu tenho que focar, então, na parte menos racional do meu paciente, do meu cliente, do meu futuro prospecto. Parte mais emocional. Exato, exatamente, na parte mais emocional, para que ele feche, então, a minha venda, certo? Então, lá, o cérebro racional, se ele permite ao homem desenvolver o pensamento abstrato, a capacidade de gerar invenções, por outro lado, por ele ser lógico, ele nunca permitiria que a gente fizesse uma compra por impulso. Ele nunca permitiria que eu, por exemplo, comesse uma comida com alto teor de gordura. Ele nunca permitiria, por exemplo, que eu comprasse uma Ferrari sabendo que eu mal e mal sei dirigir um Onix. Porque são coisas que me fazem o quê? Correr risco de vida. Ele não permitiria que eu pulasse de paraquedas, que eu praticasse esportes radicais. Por quê? Porque, pela lógica, isso não é uma decisão sensata a ser tomada. Certo? Agora entendi. Então, vamos evoluir no conhecimento do cérebro o nosso cérebro e o cérebro dos nossos futuros clientes, né? Nós temos logo abaixo do neocórtex o sistema límbico. É uma parte menor, embutida dentro, né, dos 2 lóbulos gigantes do nosso cérebro, e ele é chamado nosso segundo nível organizacional. Ele é responsável pelas nossas emoções, né? Ele é responsável pelo arco reflexo, né? O instinto de sobrevivência. Não pular de uma ponte é ele que faz com que você pule ou não, tá? Ele processa as decisões,
só que ele é um cérebro emocional, ele não é capaz de um raciocínio lógico. É ele que toma decisões sem que a gente tenha que raciocinar. Ou seja, imagina você indo da sua casa até a faculdade de carro, né? Todo mundo já foi de carro ao menos uma vez, mas pode ir de ônibus também. Você sai da sua porta, a partir do momento que você fecha a porta da sua casa e entra no carro ou no ônibus, você liga o chamado piloto automático. Tudo que você faz, você não pensa para fazer. Você está lá dirigindo o seu carro, sabe que o farol ficou vermelho, você freia. Você sabe que vai entrar à esquerda, você liga a seta, vai entrar à direita, você liga a seta, você sabe que está chegando na faculdade, você tem que procurar um lugar para estacionar, mas você não raciocina sobre cada um desses passos. Você vai sair do piloto automático de novo quando você entra na sala de aula e o professor te fala boa noite. Que aí você sabe que você tem que ligar o seu sistema, o seu neocórtex, para quê? Para que você possa processar informações. E aí a gente, durante a aula, de repente, faz uma pergunta para os alunos e eles falam, professor, não entendi, ou responde exatamente o contrário do que a gente perguntou, que foi a pergunta que eu fiz anteriormente, porque vocês estão com o seu neocórtex desligado, vocês estão só com o seu sistema límbico, com as emoções, pensando no fim da aula, na hora de ir embora, na comida que vocês deixarem em casa, vocês estão morrendo de fome, no cansaço do dia a dia, tá? Então o nosso sistema límbico, ele é responsável pela maioria das tomadas de decisões que a gente faz, né? Para que essas decisões sejam tomadas, o nosso cérebro usa muitos atalhos emocionais. Por quê? Porque eles facilitam as tomadas de decisões, né? Eu estou lá num carro dirigindo, eu não penso, eu tenho que entrar à direita daqui uma quadra. Opa, agora eu vou ter que ligar a seta. Opa, agora eu tenho que olhar no retrovisor direito, porque se tiver alguém na minha direita, eu não posso... Você não pensa, você faz tudo de uma vez só automaticamente, né? Você já vê, vou entrar à direita, liga a seta, olha no retrovisor e entra. É assim que a gente faz, né? A gente vai ligar esse nosso sistema límbico depois que a gente se formar, quando a gente tiver a prática da profissão no dia a dia. Quando você vai fazer uma restauração, você não pensa, opa, agora é hora de fazer o condicionamento. Opa, já deu 15 segundos, vou colocar no esmalte. Opa, já deu mais 15 segundos, vou lavar tudo, vou aplicar o sistema adesivo. Esse aqui é melhor, porque ele veda melhor. Não é isso que você faz. Você faz no sistema automático. Tudo automaticamente, né? Por isso que dizem que a prática leva à perfeição. Quanto mais você praticar, mais automaticamente você vai fazer. Tá? E olha que interessante, eu coloquei ali bem pequenininho do lado esquerdo. Toda a venda é uma tomada de decisão. Quem é que toma decisão no nosso cérebro? O outro lado lá que você falou. O do lado lá, nada, gente. Esse que está na tela, acorda, gente. É o sistema límbico. Então, se as minhas decisões são tomadas pelo sistema límbico, elas são tomadas no calor da emoção. Tá? Só que ele não processa isso sozinho. Nós temos lá o nosso cérebro reptiliano, né, que é responsável pelos reflexos simples, né, os impulsos de sobrevivência. O que ele faz? Ele faz com que o meu cérebro límbico tome as decisões. Então eu processo no cérebro límbico e mando para o cérebro reptiliano para que ele faça a tomada final de decisão. Trocando em miúdos, vamos lá, um exemplo prático. Entrei numa loja, fui comprar um carro de 30 mil reais, o vendedor me mostrou um de 60, sentei no carro, fiz o test drive, gostei, puxei o cartão de crédito, paguei. Quem fez eu puxar o cartão de crédito foi o meu sistema reptiliano, meu cérebro reptiliano. Ele olhou e falou, é isso mesmo que eu quero, é isso aí, eu mereço e eu vou me dar esse presente. E o que era para ser de 30 mil reais acabou virando uma dívida de 60 mil que você não tem por onde pagar e se ferrou. E assim é a tomada de decisões na hora que o paciente entra no nosso consultório. Se você conseguir envolver o seu paciente de forma que ele passe a confiar, gostar de você, você consegue fazer com que ele feche negócio com você. Tá? Então, o meu cérebro reptiliano, o meu cérebro primário, né, que é o primeiro que se forma quando a gente tem lá a formação do nosso sistema nervoso central, quando a gente ainda é um feto na barriga da nossa mãe, é ele que é responsável pela maioria dessas, a finalização das tomadas de decisão.
tá? Ele é formado basicamente pela medula espinhal e pelas porções basais do prosencéfalo. Está escrito aí, para vocês guardarem para o resto da vida, tá? Então, as nossas tomadas de decisões básicas de sobrevivência são neste cérebro basal. Eu sinto fome porque o meu cérebro basal está dizendo, eu sinto sede porque ele está dizendo, eu sinto sono porque ele está dizendo. E aí eu tomo a decisão de comer, beber, dormir ou cuidar de minha saúde, tá? E aqui vai o que eu comentei, né? Então, tem um filósofo famoso chamado Arthur Carreira, que ele disse uma vez, o meu cérebro dinossauros lusos é um tipo que presta atenção no início, se perde no meio e nem entende o fim. Típico do Tico e Teco, né? Então, olha que interessante. Os tipos de cérebro, eles dizem o quê? Mostram as pesquisas que 95% das nossas decisões são tomadas pelo cérebro reptiliano, de forma inconsciente. São tomadas de maneira emocional, e depois, para que a gente não fique com remorso, a gente faz o quê? Bom, o meu cérebro, o sistema límbico, manda uma mensagem para o meu neocórtex para justificar. Então, ó, se vira aí, neocórtex, eu fiz a merda, agora você vai ter que justificar para não ficar com sintomas de remorso. E aí o meu neocórtex tenta racionalmente justificar as minhas ações, tá? E aí aparecem algumas coisas interessantes que vocês já devem ter passado por isso ou visto alguém que passou, o chamado remorso, né? Remorso por tudo. Remorso por uma atitude, por uma palavra grosseira, por algo que vocês compraram, por algo que vocês não compraram, por um presente que vocês deram, um presente que vocês não deram, o beijo que vocês deram ou não deram e por aí vai, né? Você toma a decisão de cabeça quente e depois você tenta fazer com que o seu neocórtex justifique isso. E nem sempre as nossas atitudes são justificáveis. E aí entra o nosso aquela nosso sintoma de remorso, né? Isso acontece muito com quem perde o controle pelo seu peso, né? Ele sabe que está fazendo coisa errada, ele vai comer e aí ele entra num ciclo de remorso. Algumas pessoas entram num ciclo tão bravo de remorso que desenvolvem algumas anomalias, como a bulimia, né? É porque o nosso neocórtex não consegue justificar as ações do nosso sistema límbico, né? Continuando, então, aqui o nosso raciocínio, vamos tentar entender